Alô, ouvintes da Rádio A Fonte da Alegria. Mais uma vez os falo, o pastor Fábio, também atuo como psicanalista e aqui trago para a programação apresentado pelo pastor Juca, o programa Voz do que Clama no Deserto, uma reflexão, breve reflexão, de algum fragmento, de um contexto, das Escrituras Sagradas. E hoje eu escolhi um bastante conhecido, um fragmento, um versículo que é muito conhecido por nós, os cristãos. Está em Filipenses 4:11, que diz assim: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, quem escreveu esse pequeno fragmento de um contexto, né, maior, é Paulo. E vale lembrar que Paulo, ele nesse momento em que ele escreve essa carta e ele diz o que nós acabamos de ler, Paulo ele estava destituído de todo conforto, ele estava numa cela de prisão, ele estava privado de muitas coisas, estava preso. Mesmo a despeito disso, Paulo está dizendo: eu aprendo ou aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A alma de Paulo, o espírito de Paulo se revela diante das circunstâncias, mesmo sendo circunstâncias adversas e difíceis. E parece que isso acontece com cada um de nós. Na verdade, quando nós estamos em situações, quer sejam boas, quer sejam más, quer sejam propícias, quer sejam contrárias, o fato é, o nosso verdadeiro eu, aquilo que nós somos de fato, em essência, se revela. Paulo tem uma alma aqui muito linda, bonita, porque ele diz que ele aprendeu a viver contente. E isso são etapas das quais você vive, você experimenta, que vai gerando, vai gestando esse espírito, essa alma dentro de cada um de nós, como foi a alma de Paulo. Para nós chegarmos nessa mesma condição dele, de dizer que, a despeito das circunstâncias, ele aprendeu a viver contente. Nós temos muito que viver ainda, muito que aprender. Porque geralmente a gente fica emburrado, a gente fica empanturrado, ficamos muito ociosos, ficamos muito diferentes, enfim. Aí se revela um lado nosso da qual a gente não queria que se revelasse. Mas não há como escaparmos disso. Sempre algo de nós há de se revelar diante de toda e qualquer circunstância. Porém, Paulo diz que a gente pode viver esses momentos com um espírito alegre, com um espírito diferente do mundo. Porque o próprio Cristo disse que ele nos daria paz. A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Então é uma paz que nós temos, que não é uma paz passiva, é uma paz que, a despeito de qualquer circunstância, me põe em ação, me coloca em movimento, mas não me permite desesperar. Eu acho que isso é o estado de paz, a paz que Cristo nos dá. A paz para enfrentar toda e qualquer circunstância, ciente da segurança que cada um de nós temos no nosso Deus, no nosso Pai. Todos aqueles, queridos, que se deram a Deus sem reserva, confiante, eles estão contentes em qualquer situação. E aqui eu peço ao Senhor, e eu quero que você peça também, que você ore pedindo a Ele serenidade, paz de espírito e alegria em muitas situações da sua vida. É óbvio que há determinados momentos, e como eu digo até como psicanalista, há determinadas situações da nossa vida
em que a vida demanda lágrimas, a vida demanda choro, a tristeza é real, é de fato, é de verdade, ela está ali presente. Não há como você reprimir, não há como você esconder, porque o próprio Jesus disse: bem-aventurados os que choram. E aqui o choro não é somente de alegria, pode ser um choro de tristeza. Porém, o choro, ele jamais, e a tristeza, ele tem que ter o seu lugar. Da mesma maneira como a alegria, o contentamento também tem que ter um lugar na nossa vida. Então, de alguma maneira, esses que creem no Senhor, se entregam a Ele sem reserva, eles vivem contentes. Eles têm uma alegria indizível no seu ser, independente das circunstâncias. Então, se a gente faz a vontade dele, fazendo as coisas para ele, o que ele disse em sua palavra, a gente vai receber o benefício da parte dele de receber essa pacificação, essa alegria e essa segurança de que não estamos sozinhos. Paulo estava numa prisão, mas estava contente. A gente pode estar vivendo também muitas prisões, por assim dizer, mas ainda assim estarmos alegres porque contamos com a presença do nosso Senhor. E isso, de fato, faz toda a diferença na nossa vida. Eu espero ter sido compreensível, espero que tenha ficado claro, que você receba essa breve reflexão, guarde-a no seu coração e que